capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Quero agradecer pela oportunidade, pastor, que foi me concedido estar aqui nessa noite. Estou muito feliz. Amém? Todos acharam? Amém. Se puderem ficar de pé em reverência à palavra. Capítulo 6 de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os rostos, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a voz do que clamava encheu a casa de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoados estão os teus pecados. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Amém. Podeis nos assentar, irmãos? Esta noite eu quero falar um pouquinho sobre a vida do profeta Isaías. Profeta este, filho de Amós. Profeta este, primo do rei Uzias. Profeta este que tinha o seu nome com o significado salvação. O Senhor é a salvação. Todo salvador, ele tem um projeto, uma estratégia para salvar. Um bom empresário, ele tem uma estratégia para erguer a sua empresa, né? Um bom cantor, ele tem as suas estratégias para ser um bom cantor. Ele vai estudar uma aula de canto, né? Todo aquele que quer ser bom em alguma coisa, ele sempre procura estar, né, aprimorando os seus estudos e os seus conhecimentos. E todo Salvador, a qual nos diz aqui que ele representa Jesus Cristo, que é o Salvador. Então Deus já tem uma estratégia para salvar o seu povo. Amém? Deus já tem uma estratégia para salvar o povo dele que está na terra. Aleluias. E vendo a vida desse profeta Isaías, um belo dia teve uma visão dos céus. E essa visão eu quero relatar aos irmãos e dividir ela em 4 partes. Visão esta que foi um marco na vida de Isaías. Visão esta que transformou a vida de Isaías. A primeira parte dessa visão está aqui no capítulo 1, o 6, capítulo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E as abas, ou em algumas versões está o séquito. O séquito quer dizer que a comitiva, existia uma comitiva com o Senhor Jesus, com Deus. E no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, e os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto,
com duas cobriu os seus pés, e com duas ele voava. Essa é uma visão da glória de Deus. Todo profeta que é profeta, ele tem que ter uma visão da glória de Deus. Todo profeta que é profeta, ele tem que ver a glória de Deus. Todo profeta que é profeta, ele tem que sentir a glória de Deus. Nós vemos no livro de Êxodo, quando Deus chamou Moisés para ser o libertador do povo de Israel. Deus apareceu no Monte Horebe, na sarça, e era glorioso. Ele teve que ver a glória de Deus para poder exercer a função, para poder fazer a missão de libertar o povo do Egito. Nós vemos também a história de Jacó, quando Jacó teve um encontro com o anjo, também foi a glória de Deus. Todo aquele para fazer missão tem que ver a glória de Deus, tem que sentir a glória de Deus, tem que dar lugar para a glória de Deus. Aleluias! Quantos têm essa vontade de ter a glória de Deus? Quantos que têm a glória de Deus, na verdade, levante as suas mãos. Deus está precisando, irmãos, de profetas que venham profetizar a esta geração, mas que sejam cheios da glória de Deus, que antes de falar, que antes de pregar, que venham ser impactados primeiro. Amém? A Bíblia diz aqui que Isaías, no capítulo 5, quantos ais? Ele teve 6 ais aqui que ele falou, e tudo era direcionado às pessoas. Ai daquele, ai dos que mal chamam o bem, ai dos que são sábios e seus próprios olhos prudentes e seus próprios conceitos. Ai daquele, ai daquele, ai daquele, sempre ai daquele. Mas um dia Isaías teve uma visão da glória de Deus, que foi essa visão. Ele teve essa visão da glória de Deus. Só então ele pôde profetizar sobre a vida do Messias. Isaías foi um profeta que profetizou a vida de Cristo, depois de 700 anos a partir dele. Aleluias! Depois de 700 anos, ele profetizou todo o ministério de Cristo, desde a sua infância até a sua morte de cruz. Por quê? Porque ele viu a glória de Deus. Para nós falarmos de Jesus, nós temos que ver a glória de Deus. Nós temos que sentir a glória de Deus. Aleluia. Nós temos que estar embarcados nessa glória para poder profetizar as nações, para poder fazer missões. Nós temos que estar nessa glória. Aleluia. A segunda parte que me chama muita atenção é a parte em que Isaías cai na real. Quando vê toda essa glória, ele cai na real. E o versículo 5 diz assim, você que está com a sua Bíblia aberta, acompanhe por favor. E o versículo 5 diz assim: então disse eu, ai de mim, que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. O que significa isso? Depois dessa visão ele caiu na real. Ele disse: meu Deus, mas eu sou um homem de lábios impuros. Que glória é esta? Para me sentir essa glória, eu preciso do teu perdão, Senhor. Ele se entregou a Deus de uma forma incrível nesse versículo. Meu Deus, eu preciso sentir a tua glória. Eu preciso sentir a tua glória. E ele reconheceu, amados, que ele era um pecador, que ele habitava no meio de pessoas que tinham palavras torpes. Ele reconheceu todos os seus erros. É como se ele visse no espelho espiritual a sua vida por completo. Então ele disse: ai de mim, ai de mim. Ele já não falou mais ai daquele, ai daquele outro, ai daquele outro, ai daquele outro. Não, ele falou: ai de mim. Tudo isso depois que ele viu a glória de Deus. Aleluia. Que nós possamos também fazer uma retrospectiva, que nós possamos ver a nossa vida, que nós possamos ver os nossos conceitos, que nós possamos ver os nossos passos, que nós possamos nos avaliar por dentro de nós mesmos, antes de ir fazer a missão.